que vá direto à plenária e que a gente possa ter essa definição terminativamente no âmbito desta própria comissão. Passar a palavra, então, aqui ao Vladimir, por 3 minutos, na assessoria sindical. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, deputado Bebeto. Em nome do deputado, cumprimento os membros da mesa, os demais companheiros do movimento sindical. Eu queria começar fazendo um pequeno resgate, porque, para quem não me conhece, eu sou servidor público federal de carreira aposentado e comecei minha atuação sindical no processo constituinte em 1986. Participei dos grupos e subgrupos que discutiam direitos sindicais para trabalhadores no serviço público e ouvi do representante do governo Sarney à época que negociação era impossível de constar na Constituição porque não se negocia com o orçamento público. Tentamos de todas as formas, com parlamentares na época da oposição e alguns da situação, junto com senadores que compunham a equipe do debate constituinte, mas foi infrutífero. O máximo que conseguimos foi que constasse a greve, mas sem nenhuma regulamentação até hoje. O direito de organização sindical também sem nenhuma regulamentação até hoje, e nos foi impedido o direito à negociação, por mais que disséssemos que havia uma ordem. A ordem definia a hierarquia. Primeiro o direito à organização sindical, depois a negociação e, por último, a greve. Depois, na discussão da implantação do regime jurídico único, que virou a Lei 8.112, voltamos à carga e o governo Collor, à época, disse a mesma coisa. Não se negocia com instituições do governo federal, nem estadual, nem municipal, porque a base de tudo é o orçamento e isso não é possível que se negocie. E ficamos nessa luta desde então até agora. Então, eu acho que nós conseguimos, nesse momento, chegar num ponto que não há mais volta. Reconhecida a Convenção 151, e a recomendação 159 da OIT, é obrigação do governo, junto com o Legislativo e o Judiciário, implantarem o processo formal de negociação coletiva, reconhecendo a representação dos trabalhadores no serviço público em todas as esferas. E eu tive a sorte, ou diria até a felicidade, de que quando o projeto assinado pelo senador Anastasia, formalmente de sua assinatura, mas na realidade debate, resultado de um debate muito profícuo com entidades especialistas, em especial na Universidade Federal de Minas Gerais, de onde o próprio senador veio como professor para o Senado, e conseguimos que esse projeto saísse, e assim que o senador apresentou, a liderança do governo encaminhou ao Executivo Federal para que se manifestasse. A felicidade que eu falo que tive foi que coube a mim, na época, como responsável por esse tema no governo federal, a análise e a manifestação, dando base ao secretário de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho no Planejamento, a posição 100% favorável ao projeto de lei enquanto governo, enquanto poder executivo, para que pudéssemos tramitar dentro das linhas gerais e os aperfeiçoamentos viriam depois na sua regulamentação. Então, dizer que o governo federal é contra, como disse o Toninho, algumas pessoas continuam no governo, agora a cartilha a ser colocada é outra. A equipe do então Ministério do Planejamento, da qual fazia parte também o companheiro José Borges, que naquela época também acompanhava a posição do governo favorável a este PL, foi mudada com a mudança da pessoa que ocupa a cadeira de chefe do Palácio do Planalto. Então, todos os pontos colocados aqui como ponderações, eu não quero me estender porque meu tempo já foi, são rebatíveis, a começar pela argumentação do recurso apresentado pelo deputado Fraga, que agora não pode mais ser retirado, e que nós precisamos de, num outro requerimento, obter 58 assinaturas de parlamentares para impedir que esse projeto vá ao plenário e garanta a sanção imediata. Sabemos que a intenção do governo de alguns vetos, não sabemos ainda quais, mas temos também que estar preparados para isso, caso haja algum veto, tentar articular previamente, mas caso não consigamos derrubar esses vetos. Por fim, eu queria dizer que nós, na época, ainda no governo Lula e Dilma, pudemos fazer alguns intercâmbios com alguns governos, tanto na Europa quanto na América Latina, e eu queria apenas registrar aqui um debate que nós tivemos com o governo da Suécia, conhecendo o acordo coletivo de trabalhadores no serviço público com a gestão, e eu questionava o representante dos servidores, juntamente com o representante do governo.
esse acordo de vocês não prevê cláusula punitiva se alguém não cumprir o acordo. E o que os dois disseram foi o seguinte: se é para não ter acordo, se é para não cumprir, por que assina? Se assina, cumpre. Quem não cumprir, me desculpe, não está digno de assinar nenhum acordo. Então, eu queria terminar dessa forma, garantindo que nós vamos continuar, eu assessorando algumas entidades sindicais e alguns parlamentares, vamos continuar trabalhando para que a gente garanta a integralidade desse PL e, a partir dele, a progressão dos direitos do trabalhador na negociação coletiva e, posteriormente a isso, o direito de greve, de acordo com o que a gente tiver na negociação. Obrigado.